beleza? Vamos para a aula 5 da nossa dinâmica. Na última aula nós vimos os elevadores. Nessa aula vamos ver as forças no plano inclinado. Bom, o nosso plano inclinado vai ser sem atrito. Então o que é o plano inclinado? É uma superfície inclinada e ela tem um ângulo alfa em relação à horizontal. A gente coloca o corpo sobre essa superfície e analisa as forças que atuam sobre ele. Então o primeiro passo aqui é desenhar as forças sobre esse bloco. Primeira força vai ser a força peso, vertical e para baixo. Segunda força, a força normal, lembrando que a normal faz 90 graus com a superfície de contato. E, nesse caso do plano inclinado, como o peso não tem nem a direção da força normal e nem a direção do plano, a gente vai ter que fazer uma decomposição dessa força peso. E ele vai ser decomposto em duas componentes. O peso normal, que é o Pn, na mesma direção da força normal, e o peso tangencial, que tem a direção do plano inclinado, ele tangencia o plano inclinado. Alguns livros e apostilas e provas chamam o peso normal de Py e o peso tangencial de Px, mas nós vamos usar Pn e Pt. Segundo passo, vamos calcular o valor do peso normal e do peso tangencial. Para isso, vamos desenhar os vetores peso, peso tangencial e peso normal, de maneira a eles formarem um triângulo retângulo. E o ângulo alfa do plano inclinado, no nosso triângulo retângulo, ele vai estar aqui nessa posição. Em relação a esse triângulo retângulo, o nosso peso vai ser a hipotenusa, o peso normal é o cateto que está do ladinho do ângulo, então ele é o cateto adjacente ao ângulo. O peso tangencial é o cateto que está do outro lado do ângulo, é o cateto oposto ao ângulo. Usando as relações trigonométricas, seno e cosseno, vamos determinar o valor, primeiro, do peso tangencial, usando o seno. Então o seno desse ângulo é o cateto oposto, o PT, peso tangencial, dividido pela hipotenusa, que é o peso. Isolando o peso tangencial, ele vai ser peso vezes o seno do ângulo do plano inclinado. O cosseno desse ângulo do plano inclinado é o cateto adjacente, que é o peso normal, dividido pelo peso, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. Isolando o peso normal, ele vai ficar o peso vezes o cosseno do ângulo do plano inclinado. Observações. O peso normal é a componente da força peso, responsável pela compressão do corpo em relação ao plano inclinado. E o peso tangencial é a componente da força peso, responsável por tentar ou fazer o corpo descer o plano inclinado. Tem um macetezinho para lembrar do peso tangencial. Como ele vai fazer o corpo descer o plano inclinado, pelo menos tentar fazer ele descer, ele depende do seno, a gente vai fazer o seguinte, vamos pensar dessa forma, ó. Ele depende do seno do ângulo e o corpo vai estar descendo o plano. Só para lembrar isso aí, hein, gente? Outra observação. Se não existirem outras forças perpendiculares ao plano, a gente pode afirmar que a normal é igual ao peso normal. Então, se alguém pedir ou precisar calcular a força normal no plano inclinado, não tem outras forças perpendiculares, só a força normal, ela vai ser o mesmo valor do peso normal. Com isso dá para calcular a aceleração no plano. E para calcular essa aceleração, nós vamos usar a segunda lei de Newton. Então vamos aplicar essa segunda lei, que diz que a força resultante é igual à massa, no caso a massa do bloquinho, vezes a aceleração. A força resultante são as forças responsáveis pelo movimento do bloco. E na direção do movimento só tem uma força, que é o peso tangencial. Quer dizer que o peso tangencial vai ser a própria força resultante. Então o peso tangencial é igual a massa vezes a aceleração. O peso tangencial, que é responsável pelo bloco descer o plano, ele depende do seno, o bloco vai estar descendo esse plano, então vai ser peso, seno do ângulo, igual a massa vezes a aceleração. O peso é igual a m vezes g, e o peso, m vezes g, vezes o seno do ângulo, é igual a m vezes a. Dá para cortar esses m's aqui, ó, dividir todo mundo por m. Olha do que depende a aceleração do plano inclinado. Depende da aceleração da gravidade, do local onde se encontra o plano inclinado, e depende do ângulo alfa. Enquanto maior for o ângulo,
maior vai ser o valor do seno, maior vai ser a aceleração. Um ângulo grande implica numa inclinação grande, então ele vai descer escorregando com uma aceleração maior. Isso vale para o escorregador, para uma subida, para um tubo-água e outras situações que envolvam plano inclinado. Valeu, gente!